essa tarde belíssima de várias informações e pesquisas belíssimas. E mais uma agora, o nosso grande coordenador, professor, pós-doutor, Carlos Figueiredo Pinto, que vai compartilhar um pouco sobre uma das pesquisas que se chama Games, Caça a Palavra. Aprenda a nadar brincando e aprenda a nadar em inglês, professor. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, professor Lindenberg. Boa tarde para todos, os presentes aqui, os que estão no nosso canal, os que estão online no Meet, Google Meet. Vou contar um pouco essa história, por que surgiu esse game, né? Aprendendo a nadar com caça-palavras. Primeiro que minha formação é em natação. Desde criança fui nadador, depois treinador, depois professor de natação na universidade e me afastei um tempo da natação, trabalhando com outras atividades. Passado aí umas décadas, voltei a atuar como professor de natação e mais recentemente cursando aí um segundo pós-doutoramento na área da tecnologia. Coloquei também como um dos objetivos, são vários, mas um dos objetivos é a criação de um game para mostrar que é possível trabalhar tecnologia em várias áreas ou segmentos. E aproveitei para montar um game ligado à natação. Então, ou seja, ambiente aquático e um game, ambiente tecnológico, né? E uma outra questão que me chamou a atenção, né, a partir das aulas de natação, do convívio com vários alunos, das dificuldades que tem na aprendizagem, nós criamos o desafio de criar um game inicial que pudesse trabalhar os conteúdos mais básicos da iniciação em natação. E um dos conteúdos mais básicos que a gente considera é a adaptação à área da piscina e a adaptação ao meio líquido, que é o primeiro contato que a criança, que o adolescente, que o adulto que vai praticar a natação, ele vai ter. Então, ele vai ter que fazer essa adaptação. E, ao fazer essa adaptação, ele vai precisar se familiarizar com novos termos, principalmente a criança, novas expressões que fogem um pouco do dia a dia, do cotidiano dela, e são bem específicos da natação. Com isso, imaginamos algo que fosse bem prático, que estimulasse a criança a brincar, por exemplo, a partir dos 7 anos inicialmente, o game, né? Pode ser antes, mas em função do nível de conhecimento, da cognição, da experiência com palavras, né? Propusemos para a partir dos 7 anos. Daí até o adulto brincar, porque a ideia era fazer algo que a criança pudesse brincar, jogar, e no dia seguinte ela aplicasse na água, né? Ela tentasse lembrar. Então, assim como ela fica no seu celular, brincando por muito tempo, ela podia ficar brincando com a natação, né? Com as expressões. E no dia seguinte ela ia brincar na água e poder lembrar, fazer uma associação, que tem muito a ver até com a apresentação que me antecedeu do professor Rogério, que vem a questão cognitiva, né? Fundamentalmente a criança começar a lembrar, pensar, memória que possa ser mais duradoura e assim por diante. E a outra vertente do jogo é que o professor de natação pudesse passar isso para os seus alunos como uma tarefa em casa. Olha, hoje você tem esse link, esse joguinho, você vai brincar. Amanhã nós vamos identificar essas palavras, esses instrumentos, esses materiais que a gente usa na piscina, nós vamos ver aqui amanhã. Então, ou seja, ele vai brincar de algo que ele vai precisar fazer. Bom, além disso, eu pensei em algo também que desse um diferencial a esse mais simples. Podendo fazer tudo isso igualzinho, só que em inglês. Com isso você teria duas vertentes do jogo: aprendendo a nadar brincando com caça-palavras, né? E também aprendendo a nadar estudando ou aprendendo inglês, porque todas as expressões passariam a ser em inglês. Isso também, já há algum tempo atrás, eu pude orientar um trabalho de uma professora em que o ensino da natação era feito todo em inglês, então a criança só ouvia expressão em inglês. E aí a gente também trouxe essa experiência para o game. E nesse sentido, criamos como se fosse uma escola de natação
onde a criança vai entrar na escola e ela vai escolher fazer em português ou inglês. E para cada vertente, são 2 jogos, para cada vertente ele vai ter o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de caça-palavra. O nível 1 é o nível mais elementar, ele só tem diagonal da esquerda para a direita, né? Então ele é mais simples. O nível 2 ele começa a ter na diagonal, e o nível 3 tem no horizontal, vertical, diagonal e de trás para frente. Vai se tornando um pouco mais difícil aquela percepção. E como diz aqui nessa apresentação, aprendendo a nadar com palavras cruzadas, jogo educativo de aprendizagem da iniciação em natação, em versão inglês e português, para crianças a partir de 7 anos de idade e adultos, com o objetivo de desenvolver a cognição, a atenção e familiarização com os fundamentos e expressões usadas na iniciação em natação por meio de caça-palavras em 3 níveis de dificuldade. Quando colocamos aqui na introdução, na apresentação do jogo, o adulto, porque também a gente observa hoje lá o adulto, onde ele também ele parece uma criança, né? Você pega até uma turma de idoso para dar uma iniciação, é como se fosse criança na piscina, né? Com aquela dificuldade, com aquele medo, com aquela situação digamos assim, de receio. E é interessante para que ele possa também ir se familiarizando com expressões que não estão acostumados. Então, fazer ele pensar também. E eu sempre defendo que na chamada melhor idade, o idoso ele tem uma possibilidade muito interessante de ser trabalhado com diversos tipos de atividade. E na água não é diferente. No nosso clima você tem o ano inteiro. Vamos ver aqui nossos parceiros, instituições envolvidas, né? E vamos tentar aqui mostrar de forma bem rápida. Não teremos o tempo para jogar, mas já vamos disponibilizar o link, né, para quem quiser jogar em casa. Depois que conseguir marcar a primeira vez, marcar o tempo, de quanto tempo leva para passar de um nível para outro. E de propósito eu pedi para abrir os cadeados do nível 1, 2 ou 3, porque na realidade você só passava por 2 se tivesse terminado o 1 e só passava por 3 se tivesse terminado o 2. Então eu optei em deixar aberto, você pode jogar até o 3 se quiser já, né? Aqui os laboratórios, a universidade que a gente está fazendo o pós-doutoramento, o nosso parceiro, o EPA também. A partir da criação vem sugestões, os alunos participaram, né? Para fazer personalizado, o bonequinho ser a cara do professor, o moleque que vai para a piscina ser a cara do aluno, só que isso tem um custo muito mais elevado para você fazer. Futuramente, quem sabe, né? Então aqui, a escola de natação, ele vai entrar na escola e vai ter as 2 versões para jogar. Como o nosso tempo não é tão longo, eu vou convidar a todos a ajudar a gente a fazer o nível 1. Vamos ver quanto tempo nós juntos faremos o nível 1. Quem enxergar a palavra vai dizendo, eu já enxerguei aqui em cima. Aqui vai aparecer todas as palavras que serão procuradas, ó. Eu já vou marcar aqui essa, ó, adaptação. Quem marcar mais palavras vai ganhar um lanche. Ó, e quando marcou ele já aparece aqui, oi. Vou ficar doido, minha mãe. Me mostra onde. Olha, tem mergulhar, respiração, não vou de cabeça, tem baixo pra cima. Aqui. Inspirar, flutuar. 2 linhas abaixo, flutuar. Peraí, ó. Marcou e pulsa. Respiração e mergulhar, bem ali. Pra baixo, na de baixo, à esquerda. Vai. Flutuar e o F.
Vai. Tem flutuar? Na lista? Tem. Olha ali, professor. Cabeça. Leva o palmo para baixo. Uma linha abaixo para a esquerda. Lá no início, lá embaixo, cabeça. Isso. Tá fácil demais, Agora né? deixa, professor, lá. Inspirar e respiração estão na mesma linha lá. Aonde? Lá embaixo. Na quarta linha de baixo para cima, vai. 1, 2, 3, 4. Aí, ó, inspirar e respiração. Eu acho que esse pessoal já jogou esse jogo. E mergulhar lá, em cima de respiração. Expiração tem? Mas marcou o expirar, não marcou, né? Marcou? Marcou. Ó, outra coisa interessante, eu vou marcar aqui o S, não R, eu venho pro lado direito do mouse e apago, tá? Em cima, Em cima, mergulhar. mergulhar. Mergulhar aqui, Faz respiração também. mergulhar, Isso. Aí mergulhar, o U é água, só que na vertical. água, aqui, Isso, aqui, isso. água, Respiração, isso. Respiração embaixo. Aí. Não, do lado, lá aqui, mais à esquerda. mas aqui, Isso aí, respiração de boa. tá? Ó, interessante, conta a letra também, Vai, vai, já vai, marcou, Lá né? na água, final de aquático, professor. Aqui, água, Ó, aqui, pro lado aquático, lá na água. Em cima, lá. Isso. Aí, aquático. Eita, que esse pessoal tá bom demais. Eu acho que vou ter que fazer um livro pra gente ver se tá Em bom. cima de inspirar, tem que olhar. Onde em cima de inspirar, Isso. boiar. Boiar, borda da piscina. Ah, outra coisa interessante é que esse não me dá opção de 2 palavras, né? Palavras dão 5 só, né? Poxa, tá na primeira linha lá, em cima de baixo, lá na primeira Na primeira linha lá em cima. Pra direita, pra direita, pra direita. Isso.